Olá pessoal, vamos começar nossa aula de hoje então, vamos falar sobre geometria analítica. É muito importante que você tenha visto as aulas primeiro de geometria plana, onde nós falamos sobre os elementos básicos, reta, ponto, falamos sobre os polígonos principais, sobre triângulos, falamos sobre o cálculo de sevianas dentro de um triângulo, uma altura, bissetriz, mediana, mediatriz. Por que isso é importante? Porque quando você conhece esses elementos aqui, você consegue usar a geometria analítica de uma maneira mais efetiva. Por que serve a geometria analítica, na verdade? A ideia é justamente você não trabalhar mais com ter que desenhar as coisas e tentar descobrir apenas no olhar. Se você usa analítica, você transforma o que eram figuras em equações. Você trabalha apenas com essas equações. Então você vai ter uma noção mais abstrata do que está acontecendo, e as equações vão te levar à resposta que você quer. Eu quero achar uma reta, eu quero achar um ponto, eu quero achar um comprimento, alguma coisa assim. Você usa apenas equações, você chega onde você precisa. Mas para isso, temos que entender muito bem como é que as coisas funcionam. Quantas vezes eu mesmo em vestibular, eu precisava resolver, acho o comprimento tal, e eu não sabia fazer aquela coisa com geometria plana normal, traçar retinhas mágicas, enxergar, traça isso aqui paralelo isso aqui, tá, as coisas vão acontecer. E eu não tinha essas ideias. Então o que eu fazia? Colocava algum par de eixos em algum lugar ali, onde era mais conveniente, achava todos os pontos, as retas necessárias e fazia as contas que precisava. Isso é geometria analítica, você transformar em equações aqueles elementos geométricos que você tem ali à sua disposição no desenho. Passam a ser apenas uma manipulação de equações e não mais um conjunto de atividades num desenho específico. Então vamos começar brincando aqui com analítica, vamos começar brincando sobre ponto. Vamos falar sobre o ponto, tá aqui, ó. Por que sobre o ponto? O ponto é o início de tudo. Se você entender o ponto direitinho, as coisas que acontecem com o ponto, você começa a trabalhar com o resto. Tudo vai depender de você entender bem o que acontece com pontos, com segmentos e por aí vai. O ponto, gente, pra gente começar aqui agora, vai ser... vamos começar a falar isso aqui, ó. Analítica no R2 que a gente chama, tá? O que é no R2? Vamos trabalhar apenas com o plano. Não vamos trabalhar com espaço por enquanto. R3, por exemplo, onde teria X, Y e Z. Estou falando de R2. Por que R2? Olha só, uma coisa interessante. Você tem uma reta aqui, você já viu isso muitas vezes aqui com a gente? Tem uma reta. Se eu disser que aqui, por exemplo, é o 0 e aqui é o 1, acabou. Tudo está determinado. Se eu sei que esse tamanho vai do 0 ao 1, eu sei que aqui está o meio, por exemplo. Aqui está o meio. Eu sei que aqui está, por exemplo, o 2. E eu consigo ir marcando na reta real aqui os pontos, porque eu tenho uma origem, eu tenho aqui um ponto de referência, que é a minha origem, e eu tenho uma noção de tamanho. Do 0 ao 1, por exemplo, vale esse tamanhozinho aqui. É muito comum você ver isso em mapas, em escalas e tudo mais. Então o que acontece? Acontece que isso aqui é você estudar a localização de um ponto no R, que a gente chama, ponto, aqui seria nos reais. Qualquer número real você consegue escrever agora aqui nessa reta e localizar ele nessa reta, numa boa, sabendo o quê? Sabendo que você tem uma origem e tem também aqui uma referência de tamanho. Olha o que acontece. Se você quer, por exemplo, montar o ponto no R2, você vai precisar de duas características. Esse ponto vem de onde? Vamos pensar aqui, ó. Pensa comigo aqui. Vamos definir primeiro aqui um conjunto. Vou chamar um conjunto A. Tá aqui, ó. 1, 2. E o conjunto B? 3, 4, por exemplo. Eu sei que você já sabe aqui fazer união de conjuntos, sabe fazer interseção, sabe fazer conjunto A menos B, B menos A, complementar de A. Tudo isso você sabe fazer, numa boa, tranquilamente, são operações de conjuntos. Agora, vamos definir essa operação aqui, que a gente chama de produto cartesiano.